Olá, meu nome é Mirela, eu sou arquiteta e urbanista de formação e tenho uma trajetória enquanto pesquisadora e também no desenvolvimento de projetos arquitetônicos, bastante voltados para a área da saúde, nessa relação arquitetura e saúde. E para essa conversa aqui com vocês, eu dou um destaque a discussão do território habitacional com a saúde, que foi tema, inclusive, da minha pesquisa durante meu processo de doutorado na Universidade de Campinas, na Unicamp, na FEC, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Então, para nortear a nossa conversa, eu vou trazer alguns slides e gostaria de início, né, antes de começar essa conversa, de agradecer imensamente a organização deste congresso pela oportunidade de poder contribuir um pouco com essa discussão da arquitetura e saúde e nesse momento focando aí nos territórios habitacionais. Nós sabemos que é um tema recorrente durante aí na história, né, da humanidade, tanto no campo da arquitetura quanto no campo da saúde pública, da saúde coletiva, essas relações têm sido bastante pesquisadas, e especialmente nesse momento, né, que vivemos de pandemia, essa discussão se faz mais presente. Então, para dar início a essa conversa, eu trago um pouco dessa temática da interseção da arquitetura e saúde e o que eu chamo de múltiplas vozes na composição dos territórios habitacionais. Por que essas múltiplas vozes, né? No decorrer dessa palestra, eu vou trazendo todo esse contexto que faz com que a gente, ao olhar para uma produção de saúde, para um aumento de qualidade de vida nos territórios, em especial nos territórios habitacionais de interesse social, vai ficando bastante evidente que não dá para a gente olhar a unidade habitacional isoladamente. A gente tem que ter um olhar ampliado para o território, para esse território habitacional. Então, como eu já disse, né, no início, a arquitetura e o urbanismo e a saúde pública, durante toda a história, ela tem aproximações importantes em diferentes períodos e em diferentes contextos. Em determinados momentos, né, diferentes autores trazem reflexões acerca da organização do espaço urbano e da intenção, através dessa organização, da intenção de sanear problemas de saúde. Então, uma das situações que nós podemos identificar é no início do século XX, com as epidemias, em especial da tuberculose, do contexto, né, da tuberculose, como se isolavam as pessoas, uma determinada sociedade, uma determinada comunidade, para se atingir um benefício na saúde, né, para que aquela doença não se propagasse. Então, foram construídos aqueles hospitais, né, ou espaços de cuidado para pessoas que tinham essa patologia e essas pessoas ficavam isoladas, elas eram retiradas do contexto do convívio urbano, do convívio social. O mesmo aconteceu com a questão da hanseníase. Uma outra situação que se relaciona com a saúde, mas também muito como uma forma de gestão dos homens, né, foi essa discussão que o Foucault trouxe com muita propriedade, né, muito brilhantismo, da distribuição espacial dos indivíduos no espaço como uma forma
de gestão dos homens, né, de controle, de disciplina. Então, o que nós podemos trazer para essa reflexão, né? Especialmente que as condições de um território habitacional, ela impacta diretamente na vida das pessoas, na produção de saúde daquelas pessoas que habitam aqueles territórios e especialmente nas possibilidades de enfrentamento dos agravos de saúde. Por que a gente fala em território habitacional, né? Porque a gente vai aí fazer um olhar para além do interior doméstico, né? Mais incluindo a relação de vizinhança, extrapolando para esse contexto da cidade. Especialmente porque é um território que se habita, que se vivencia, que se experimenta, e que para além das condicionantes concretas, né, do ambiente construído, que podemos visualizar, que podemos tocar, estão outras dimensões, que são as dimensões sociais, políticas, culturais, estéticas, que contribuem para a produção de subjetividades individuais e coletivas nesse território. E daí, o que podemos também analisar, né? Que é insuficiente tomar as condições da unidade habitacional isoladamente, quando a nossa perspectiva é a de se produzir saúde no sentido de um aumento nos graus de qualidade de vida de uma população. Considerando, né, que a qualidade de vida ela é diferente para diferentes pessoas, diferentes comunidades, especialmente porque tem um viés de subjetividade. Os valores culturais, os hábitos, os modos de vida, elas interferem e contribuem para essa construção do que é a qualidade de vida para uma determinada comunidade. No entanto, sabemos que, né, habitação e saúde elas são indissociáveis para a produção dessa qualidade de vida, desse aumento de qualidade de vida. Pensando num conceito de saúde ampliado, né, para além de se minimizar as doenças, né, de erradicar as doenças, mas também pensando no sujeito, no seu modo de vida, no bem-estar físico e social, que é a própria construção, né, acerca do conceito de saúde que a própria OMS traz. E que, né, a habitação e saúde são necessidades básicas para o desenvolvimento e para a sobrevivência das pessoas, né, dos indivíduos e desses coletivos. Quando tomamos essa análise do território habitacional, das condições da habitação, verificamos que há uma coexistência de diferentes formas de privação que contribuem para a composição desse território habitacional, no sentido dessa análise de que se ele é um território que propicia uma produção de saúde, uma qualidade de vida, ou não, se ele não contribui, e quais são essas outras privações que coexistem. Exclusão social, deficiências na educação, falta de saneamento, violência, adensamento, áreas de risco, poluição, a vulnerabilidade, o risco social, a baixa renda. Então, quando a gente vai falar do aumento da qualidade de vida num determinado território habitacional, no sentido da produção de saúde, também temos que olhar para essas outras condicionantes. No contexto atual do enfrentamento da pandemia, da Covid-19, isso torna-se bastante evidente, né? E assim, de uma certa forma, iluminado, né, essas condicionantes. Então, uma falta de saneamento, uma comunidade que não tem água
para uma ação básica no enfrentamento da pandemia, que é lavar as mãos, a higiene das mãos. Isto contribui, né, negativamente. A gente vai ter mais dificuldades para esse enfrentamento naquela determinada comunidade. Então, mais do que nunca hoje, torna-se evidente o quanto a vulnerabilidade de um território habitacional, ela produz ou não saúde daquela determinada comunidade, inclusive na ação mais básica, que é o controle da doença, das epidemias. Então, durante essa pesquisa que foi desenvolvida, nesse momento, foi escolhido um território de habitação de interesse social, na região norte de Campinas, e o que pôde se verificar no decorrer, e eu vou trazer um pouco aí do passo a passo de como foi produzido, que é a atuação conjunta de arquitetos e urbanistas com equipes de saúde, da atenção primária especialmente, é fundamental e faz toda a diferença para a produção de saúde e aumento na qualidade de vida num determinado território de habitação de interesse social. E que é uma tarefa que vai além da prescrição de soluções para o ambiente construído, que tem a ver com o que fazer, né? O que podemos fazer para melhorar, para qualificar, mas também o método, o como fazer, ele é fundamental para que as ações de fato se efetivem. Então, um método baseado na inclusão dos usuários daquele espaço, daquele território, numa relação de interseção de saberes, saber do arquiteto, saber do agente comunitário de saúde, o saber de quem vivencia cotidianamente aquele território, é que vai fazer a diferença para que, de fato, a gente consiga ter ganhos, melhorias naquele território habitacional, de modo a se produzir mais saúde e se contribuir para o aumento da qualidade de vida. Podemos verificar, né, que ao longo de diferentes períodos também a própria Organização Mundial de Saúde, ela vem discutindo o tema da habitação e saúde. E evidências, já temos bastante evidências construídas de que condicionantes do ambiente construído, elas interferem, impactam diretamente na produção de saúde e nos agravos de saúde. Então, alguns exemplos aqui, a umidade mofo, que aumenta a incidência de asma em crianças, as condições da habitação, uma habitação segura ou insegura, aumenta a ocorrência de acidentes domésticos. Então, nós já pudemos identificar muitos casos de unidades habitacionais que foram entregues e aqueles tanques para lavar as roupas de concreto, por exemplo, não foram devidamente fixados no chão e as crianças, claro que brincando, correndo, se penduram e esses tanques, eles caem em cima das crianças. E isso, durante um período, e ainda tem essa ocorrência, né, mas foi bastante diminuída em função da identificação da causa, foi uma incidência importante de trauma em crianças que viviam nessas comunidades, nesses territórios. Também temos evidências bastante consolidadas, né, de que a aglomeração é um fator, né, foi um fator fundamental para a disseminação ou controle da tuberculose. E hoje, né, mais uma vez, nós vemos isso na epidemia da Covid, né, os estudiosos e os cientistas, eles trazem muito fortemente essa evidência de que isolamento, não aglomeração
são as estratégias que temos no momento para se minimizar a propagação da epidemia. Então, e isso é bastante antigo, né? Na história, a gente vê que as diferentes epidemias, elas foram, de uma certa forma, também enfrentadas com essa estratégia. E nos estudos, né, que a gente verifica da OMS, em especial para o enfrentamento da tuberculose, foi o enfrentamento das aglomerações. Ruídos do tráfego rodoviário, em determinadas pesquisas, são apontados como condicionantes importantes para o aumento de doenças cardiovasculares, de doenças isquêmicas, especialmente numa população residente em locais que têm esse ruído com alta intensidade. Então, assim, em diferentes períodos, nós podemos verificar que esses elementos que são do ambiente construído, tanto da unidade habitacional, do território habitacional no âmbito maior, né, da mobilidade da cidade, impactam diretamente na produção de saúde. Um outro elemento, né, que é a questão da fumaça, né, do tabaco e do gás carbônico nas cidades, que aumentam as doenças de pulmão e doenças cardiovasculares. Então, no desenvolvimento dessa pesquisa, foi-se identificado, foi selecionado um bairro no município de Campinas, na região norte de Campinas, e esse estudo, o que ele pôde evidenciar? Que as ações articuladas entre arquitetura e saúde, a partir de uma aposta na interseção de saberes, ela pode contribuir para o aumento nos graus de qualidade de vida em territórios habitacionais de interesse social. Nós trazemos esse recorte para os territórios habitacionais de interesse social com esta análise, né, nesse determinado local para pesquisa, mas isso já se verificou em outros estudos, né, que se extrapola para os diferentes territórios. E uma das situações bastante interessante no desenvolvimento da pesquisa foi constatar que o centro de saúde e a equipe de saúde, ela foi a porta de entrada e o que possibilitou o pesquisador da arquitetura acessar o território, acessar aquelas pessoas para o desenvolvimento dessa colheita de dados e informações. A pesquisadora tinha bastante dificuldade de acesso para se realizar pesquisas, conversas, questionários, e a partir do momento que essa relação foi estabelecida via centro de saúde e agente comunitário de saúde, que é uma figura, né, da equipe de saúde que tem muita legitimidade nos territórios, muitas portas se abriram e a pesquisa pôde ter uma condução bastante interessante. E nesse momento, o método também ele foi selecionado, né? A cartografia social foi o método que possibilitou essa colheita de dados e informações, especialmente porque esses dados eles foram sendo construídos no decorrer da pesquisa, né? Então, não se trabalhou com questionário pré-estabelecido, com um inquérito ou com entrevistas. Nós trabalhamos com percursos e com construção de cenas para que, a partir daí, se extraíssem o máximo de dados e informações daquele território. Foi o método possível e que potencializou essa pesquisa. E, para além disso, acabou se transformando numa pesquisa-intervenção, especialmente porque, a partir de determinadas reuniões e discussões, algumas interferências em residências que iriam se modificar acabaram sendo construídas ali naquele momento
daquela pesquisa e intervenção. E mais adiante eu vou mostrar um pouco o porquê. E esse método, o interessante, é que é um método que ele é para ser experimentado e não aplicado, e o modo de trabalho do pesquisador, ele não é prescritivo, mas ele tem uma direção, né? A gente tem direções ali para serem seguidas e se produzem pistas como conclusão dessa pesquisa. Então, para a realização, se construiu alguns percursos. Nesses percursos, o bairro foi percorrido e, através desse percurso, né, desse percorrer no bairro, cenas foram produzidas. E essas cenas foram utilizadas no que nós chamamos de oficinas de ambiência, que foram momentos de encontros coletivos no centro de saúde, para a gente olhar para aquelas casas, para aquele território e, a partir daí, se produzir dados conjuntamente com aquelas pessoas que habitam aqueles locais. Então, esse foi um percurso prévio, a partir dele foram tomadas, esses números foram cenas, né, imagens que foram tomadas e que depois foram utilizadas nas oficinas para abrir uma discussão e uma possibilidade de coleta de dados e de informações sobre esse território. E algo que ficou bastante evidente e que depois nas falas se apareceram, né, bastante, foram destacados, foi a questão desse bairro. Esse bairro foi um bairro projetado, e, ao se projetar, apenas uma interligação ela foi produzida, apenas uma interligação com o bairro. E daí, o que pudemos verificar no decorrer do trajeto, do percurso? Que a comunidade ela foi criando outras comunicações com o bairro vizinho, porque através desse bairro vizinho é que se estabelece uma relação com uma grande rodovia e com a cidade. Então, a própria comunidade ela foi modificando a comunicação e o próprio bairro para criar condições, né, de mobilidade melhor, de comunicação com a cidade, de qualidade de vida. E elas nomearam, né, essas comunicações das pinguelas. Então, tem as pinguelas no lugar X, no lugar Y, no lugar Z, estrategicamente localizada para que as pessoas não precisassem percorrer um caminho tão distante. Um exemplo, quem mora mais aqui próximo dessa extremidade não precisaria percorrer um caminho tão distante para se ter essa interligação com o bairro, né? Então se construiu uma pinguela mais próxima, essa população tinha essa pinguela, tem essa pinguela mais próxima. E aqui são algumas cenas que foram tomadas no percurso, estratégicas, então um local para as crianças brincar, um playground, uma horta comunitária, um espaço de esportes que foi criado. Então, várias imagens foram sendo tomadas, algumas residências, para que nas oficinas essas imagens pudessem ser disparadoras da construção de narrativas. Nesse primeiro percurso, nós não conseguimos entrar nas casas, não conseguimos um acesso facilitado pelos moradores, exceto em uma das residências que o morador autorizou, mas não pudemos realizar imagens fotográficas, então nós realizamos um croquis do que era o embrião inicial. Então essa é uma grande discussão que a gente vai fazer a partir daí, o que era esse embrião que ele recebeu e como ele ocupou a casa posteriormente. Então, o que nós podemos verificar? Que as aberturas frontais elas foram completamente fechadas, porque aqui na frente ele passou a ocupar com a sala de TV, o local para ele fazer as refeições, a mesa, e isso fazendo uma comunicação com a cozinha,
Uma área para guarda, ele é um catador, então uma guarda de entulhos, né, dos materiais que ele consegue coletar durante o dia, e aqui foi transformado no espaço de dormir. No fundo, ele construiu uma edícula e podemos verificar que essa edícula também ela fecha completamente a possibilidade de iluminação e ventilação natural para esse quarto. E essa edícula, eles falam que é para abrigar a família do sobrinho ou do cunhado, então eles se relacionam a um certo parentesco, mas o que pudemos identificar é que é uma forma de geração de renda. Eles alugam, constroem edículas, né, para alugar para famílias que precisam. Então, uma primeira análise que nós trouxemos aqui da relação desse território com a saúde é o como uma transformação de uma forma espontânea, autoconstruída, sem um apoio de um profissional da arquitetura especialmente, ela acaba comprometendo a saúde. Por que esse impacto, né? Fecha completamente a possibilidade de iluminação e ventilação natural. Ao não dar essa possibilidade, os ambientes ficarão escuros, eles favorecerão aumento da umidade, propagação de mofo. Esse é apenas um índice, né? Um indicador. E, consequentemente, vai interferir diretamente na saúde, na propagação de gripes, de resfriados, de doenças pulmonares, de asma. Então, durante o processo de pesquisa, ao se fazer um levantamento de dados no centro de saúde, o que nós pudemos observar? Que há um elevado índice de asmas em crianças, de bronquites, de doenças respiratórias. E isso nós pudemos fazer uma relação e identificar que tem a ver com a insalubridade desse ambiente doméstico. E essa foi uma situação encontrada como recorrente na maioria das residências. Então, aqui é uma imagem que mostra, já no centro de saúde, nós aproveitamos um grupo de hiperdia, que chamamos de hipertensos e diabéticos, que a equipe de saúde faz com a população, para trazer essa discussão da relação da habitação e saúde, do território habitacional e saúde. E como acessar, né, essas pessoas? Qual seria uma forma de fazer com que elas pudessem participar, trazendo os elementos, né, para a gente construir o que seria esse habitar? A proposta foi trabalharmos com painel imantado, e aqui, né, são ímãs recortados. A partir disso, nós fomos construindo as casas das pessoas que toparam participar dessa discussão. E essa casa em especial, depois nós vamos mostrá-la, é uma residência que ela parte do embrião inicial, esse era o embrião, né? O que a gente pode verificar? Que fechou completamente já a janela para o fundo, abertura para o fundo, para frente, para a lateral, porque ela constrói um segundo pavimento e a escada fecha completamente essa possibilidade de iluminação e ventilação natural, ela amplia para o fundo, e ela ainda estava com a proposta de fazer mais uma ampliação aqui, porque a parte do tanque, de lavar roupas, da área de serviço dela hoje fica na chuva e ela queria fechar completamente essa área. Então, daí, nesse momento, né, nós aproveitamos essa situação, essa residência, para trazer uma discussão ampliada sobre a localização que ela iria colocar essa área coberta. Será que não teria como ela não fechar mais uma janela e deixar essa casa ainda numa situação de salubridade ainda mais comprometida? Isso foi muito interessante, porque as pessoas participaram desse processo de discussão e conseguiram
vir trazendo elementos, né, e percebendo que é possível fazer ampliações sem comprometer ou comprometendo o mínimo possível as condições de salubridade, e que, inclusive, temos intervenções que contribuem para a melhoria da qualidade de vida no interior doméstico, na sua relação de vizinhança imediata e, consequentemente, nesse território habitacional. Então, essas oficinas elas foram muito ricas nesse sentido. E daí, nessas oficinas, foram apresentadas aquelas imagens, como uma forma, porque no decorrer do processo, na visita ao bairro, as pessoas não queriam responder questionário, não queriam dar entrevistas. Nesse momento da oficina no centro de saúde, a partir das imagens que fomos mostrando, as pessoas foram olhando, identificando, olha, aqui é perto da minha casa, aqui é perto da casa da minha filha, e foram trazendo elementos para a construção de narrativas e para que a gente tivesse um entendimento mais interessante e mais completo do bairro. Né? Então, falas como essas foram apresentadas. Né? Quando nós perguntamos o que é qualidade de vida para você, uma pessoa fala, para mim é morar em outro lugar. A outra traz que naquele local tem muito pó, que faz mal para a saúde, porque não tem asfalto, que a filha é alérgica. Então, ela verifica que a partir do momento que o asfalto chegasse lá, ela acreditaria que esse problema da alergia da filha seria resolvido. Então, essas pessoas foram trazendo diferentes compreensões sobre esse território a partir das imagens que foram sendo mostradas. E quando nós mostramos a imagem da ponte, né, da Pinguela, algumas pessoas foram falando, né, de que aquela pinguela ela utilizava bastante para acessar o outro bairro. Então aqui, né, é legal para a gente visualizar como que as pessoas foram participando, foram mostrando e nós fomos montando até chegar na construção da casa em si. E daí nós fizemos uma produção, né, do que era inicialmente o embrião recebido, como que a construção foi ganhando corpo aqui no terreno, foi ocupando o terreno, isso para responder uma necessidade de habitação. Então, aqui a gente tem até um segundo pavimento, e esse segundo pavimento ele é alocado, inclusive, para uma outra família. Né, aqui o que verificamos? Naquele momento, o que ela conta? Bom, eu vou fechar tudo isso, toda essa área azul, porque agora eu quero uma área de serviço coberta. E daí nós trouxemos algumas discussões. Não seria possível trazermos esta área coberta para a gente garantir essa iluminação e ventilação e, de repente, a gente tirar uma parte da cobertura aqui da frente, para a gente também liberar uma área um pouco maior de ventilação aqui no seu terreno, né? Então, este fechamento frontal foi algo que foi apontado como que não era possível, porque ele não era só para guardar o carro, mas também a mesma situação do outro morador, aqui nesse local se guardava o conteúdo, né, o que havia se coletado durante o dia de sucatas para depois levar para o local de coleta, né? Então, uma forma de geração de rendas. E daí chegamos, né, a essa intervenção. Bom, então dá para a gente fazer dessa forma e a gente continua garantindo iluminação e ventilação minimamente aqui nesse espaço, não fechando totalmente. Foi uma pequena intervenção nesse momento da pesquisa, sim, mas ela serviu como exemplo para aquelas pessoas, né, identificarem no profissional da arquitetura e urbanismo uma possibilidade de contribuição, né? Porque se tinha um preconceito ali no bairro de que os arquitetos eles relacionavam a figura do arquiteto como arquiteto da prefeitura
que ia até o bairro para ver se a casa estava regular ou irregular, e isso teria um impacto no aumento do imposto deles. Ou eles derrubavam para ficar como era originalmente, ou eles teriam que regularizar e pagar um imposto maior. Então, também eu pude perceber nessas oficinas o porquê da resistência inicial em se conversar com arquitetos naquele local, né? Porque se tinha esse preconceito de que o arquiteto ia na casa para falar que a construção dela estava errada, né? E aqui são mais alguns exemplos de como esse modo de fazer, né, via oficinas, via cartografia, possibilitou a gente entrar nessas casas, conversar com essas pessoas e coletar mais informações, né? Então, esse processo todo, né, através desse processo todo, nós pudemos dar mais luz, né, a algo que já vem sendo bastante discutido, que estar com saúde não tem o mesmo sentido para todas as pessoas, que depende do lugar, da época, do contexto, do modo de vida, das possibilidades e acesso que aquelas pessoas, aquela comunidade tem. E que, para se promover ações no sentido do grau, do aumento nos graus de qualidade de vida, um método que é diferencial e que se contribui para o engajamento e efetividade das ações é o método da inclusão, é o método da interseção que traz diferentes saberes, né? O saber da arquitetura, o saber da saúde, o saber da comunidade, para pensar, para propor ações que de fato serão efetivas, né? Uma vez que a gente sabe que as pessoas, quando participam, quando produzem junto, quando coproduzem, o engajamento dela no sentido de promover mudanças é maior, né? Então, assim, ações inclusivas pautadas nesse modo de fazer com, que é participativo, que favorece o protagonismo daquelas pessoas, e de um não fazer sobre, né? Eu não estou fazendo sobre, eu não estou prescrevendo ações, mas eu estou produzindo com elas. Esse modo, ele potencializa as transformações nos territórios habitacionais, em especial de interesse social. Interesse social. E essas experimentações oportunizadas por esses percursos, por essas oficinas neste bairro, né, evidenciaram a potência desse método de coprodução, né, e em especial de um trabalho conjunto da arquitetura com a saúde, dessa interseção de saberes, né? Por que a gente fala em interseção? Porque é o meu saber de arquiteto com o saber do agente comunitário numa relação de interferência para a produção de um comum, né? De uma ação comum. Então, eu permito que o saber dele me acesse e produza, inclusive, mudanças no meu modo de pensar, no meu modo de intervir, no meu modo de interagir. E uma evidência, né, um destaque foi dado a esse papel do agente comunitário em saúde, que para a pesquisa ele foi um fio condutor, mas se identificou o quanto ele é legítimo e o quanto as ações que ele desenvolve no território, junto com aquela comunidade, contribuem para a produção de saúde. E nesse momento em especial que estamos vivendo da pandemia, o agente comunitário de saúde ele tem tido um papel fundamental no engajamento das pessoas, das comunidades, para, de fato, respeitarem situações de isolamento, quando não é possível. Então, assim, a comunidade ela tem que se deslocar para trabalhar, mas quais são as medidas necessárias para um deslocamento seguro, para um trabalho seguro? O agente comunitário ele tem feito, para além de um papel educativo, né, um papel formativo dessas comunidades para que esse enfrentamento seja possível, né, e que o grau de segurança aumente.
E no âmbito da pesquisa, se identificou que esse método da cartografia, ele foi fundamental para, de fato, a gente conseguir extrair esses elementos, esses dados e essas informações, e a partir deles se produzir pistas, né? Algumas pistas para a condução do próprio trabalho da arquitetura na saúde, nessa relação de habitação e saúde, que é o destaque que a gente tem dado aqui. E nós trouxemos, né, essa constatação de que a atuação do arquiteto e urbanista junto às equipes de saúde, ela contribui para melhorias tanto nas moradias, né, nos bairros, quanto para a saúde da população em geral. Então, é um modo de se construir novos territórios, de se produzir saúde, de se contribuir para o aumento da qualidade de vida de uma determinada comunidade, lançarmos mão desse trabalho conjunto de arquitetos e urbanistas com equipes de saúde locais, em especial da atenção básica, e com uma atuação aí fundamental dos agentes comunitários de saúde. Bom, essa foi um pouco a reflexão que eu trouxe a partir dessa pesquisa, né, para esse diálogo com vocês nesse momento. Mais uma vez, eu agradeço a organização do Congresso pela oportunidade dessa participação. Muito obrigada.